Amigos da DBC-FM, recebemos hoje no nosso jornal DBC o ilustre Dr. José Roberto Batóquio, advogado de nomeada, tem uma vida pública enorme e agora foi convidado para ser vice-governador de Paulo Scaff nas eleições do próximo dia 5 de outubro. O Dr. Batóquio visita o jornal DBC. Nós perguntaríamos a ele, já depois do seu bom dia, o que o levou a aceitar a vice-governadoria, ou seja, a sua candidatura à vice-governadoria nessas eleições. Dr. Batóquio, bom dia. Bom dia a todos os nossos telespectadores e ouvintes. Sejam as minhas primeiras palavras de agradecimento pela oportunidade de aqui comparecer e ter esta conversa muito agradável, muito amena com o pessoal que nos vê e nos ouve de toda São Carlos e região. Bem, na verdade, eu, depois de exercer durante muito tempo funções políticas na minha entidade de classe, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, da qual eu fui presidente estadual e fui presidente nacional, acabei indo para a Câmara dos Deputados como deputado federal, que eleito fui. E depois de cumprir o meu mandato, já havia decidido me afastar um pouco da vida pública para me dedicar mais à minha família. Vieram os netos, os tempos, os anos chegaram, não é? Então, entendi que deveria dar um caráter mais privado à minha vida. Mas eis que, de repente, Paulo Scaff me convida para integrar a sua chapa como vice-governador e me convocando para esta finalidade, assim como o partido político a que eu pertenço e sempre pertenci. Eu só fui filiado a um partido político, que é o PDT, e não nenhum outro mais. E então eu aceitei este desafio porque se nós não tomarmos à frente o projeto de realizar as grandes mudanças de que precisa a sociedade brasileira, então nós vamos ficar eternamente neste compasso, né? Nesta estagnação. E entendi que o projeto de Paulo Scaff realmente é um projeto que merece ser acolhido pela sociedade do Estado de São Paulo. Me entusiasmei pelo programa de governo dele e aqui estou pedindo o apoio e o voto de todos os que querem, dos que pensam na mesma direção e que querem o progresso do nosso Estado e a mudança da gestão nas terras paulistas. Dr. Batóquio, o senhor tem uma vida dedicada à justiça. Uma pergunta que eu acho fundamental ser feita ao senhor. E a segurança no estado de São Paulo, a segurança no Brasil? Parece que hoje nós temos única e exclusivamente a responsabilidade do Estado-membro. Parece que a sociedade, o município, o governo federal não trabalham em conjunto para conseguirmos amenizar essa situação da segurança no nosso país. Qual a sua análise sobre a segurança no estado de São Paulo? Bem, a segurança pública no estado de São Paulo, de resto como em todo o país, mas de uma maneira mais aguda no estado de São Paulo, está em profunda crise, talvez a maior crise da sua história. Os índices de violência, os índices de insegurança são verdadeiramente alarmantes. Hoje, o cidadão que sai para trabalhar não sabe se volta para casa nos grandes conglomerados humanos, nas grandes metrópoles, nas grandes cidades. E acredito que aqui, mesmo em São Carlos, a situação não seja diferente. Pois bem, nós precisamos fazer uma reformulação profunda nas políticas públicas de segurança no nosso Estado. Então, veja só. Ao distribuir as competências, a Constituição da República Federativa do Brasil atribuiu à Polícia Civil a tarefa de investigar as infrações penais, os crimes. A Polícia Militar a tarefa de exercer a polícia preventiva e ostensiva para prevenir a ocorrência de crimes. Claro que nos crimes que afetam interesses da União é a Polícia Federal, a Polícia Judiciária incumbida de apurar os crimes. Nos que não afetam os interesses federais, a Polícia Civil é que é incumbida.
A Polícia Federal constitui, de certa maneira, até um núcleo de excelência na nossa segurança pública. Mas a Polícia Estadual, a Polícia do Estado de São Paulo, está totalmente sucateada, totalmente desmontada. E os seus servidores, os delegados de polícia, os investigadores, os escrivães, os peritos, são subremunerados. Não recebem salário à altura, como de resto acontece com quase todo o funcionalismo público no estado de São Paulo. Bem, então o que é preciso fazer? Nós precisamos, em primeiro lugar, reequipar a nossa polícia que investiga, que é a Polícia Civil. Né? É muito comum nós encontrarmos um atropelamento em que uma pessoa tenha falecido e que o carro para a remoção do cadáver demore 24 horas para chegar ao local, para levar o corpo ao Instituto Médico Legal. Se o cidadão não estiver portando o documento, demoram-se 3 ou 4 dias para identificá-lo. Quando nós sabemos que a tecnologia disponível no mundo inteiro, as polícias de todos os países desenvolvidos levam um aparelhinho que se assemelha muito a um telefone celular e basta colocar em contato com a tela desse aparelhinho o polegar da pessoa que ali está, do corpo que ali está, para que imediatamente se acesse o banco de dados e se identifique na hora quem é a pessoa que foi vitimada por aquela violência e que morreu. De outro lado, se uma casa é arrombada, ladrões subtraem os bens dessa casa, não há recursos que possibilitem a identificação das impressões digitais imediatamente. Então é preciso reequipar a nossa polícia judiciária para que nós alcancemos a autoria dos crimes que, na maior parte hoje em dia, ficam impunes, porque a polícia não consegue descobrir. Mas não é porque a polícia nossa não tem a qualidade, é porque a nossa polícia está desequipada. Ela precisa ser reestruturada. Por exemplo, num acidente de trânsito aqui na principal avenida de São Carlos, a Avenida São Carlos, vamos tomar como exemplo. Um acidente de automóvel em que não haja vítima, não haja ferimento. Mas as partes querem discutir quem é o culpado, quem não é o culpado, para efeito de obter a indenização do reparo. Ficam lá os dois automóveis que colidiram, aguardando a presença da polícia para fazer o levantamento e atravancando o trânsito. Seria necessário que a viatura policial que chegasse ao local imediatamente depois de acontecer o acidente tivesse um tablet, um pequeno computador, onde registrasse online a ocorrência em que não houve vítima e que remetesse imediatamente para a delegacia de polícia do bairro onde ocorreu este fato, para que o delegado dissesse: olha, como não houve vítima, não há necessidade de perícia, então você pode desobstruir, remova os automóveis acidentados e deixe o fluxo do tráfego correr normalmente. Então, estas modernidades é que nós precisamos incorporar à nossa polícia para melhorar a nossa segurança pública. Bem, este é o lado que trata do resultado da violência. No que diz respeito à prevenção, eu estou dizendo isso depois de uma experiência de 48 anos de advocacia criminal. A única profissão que eu exerci na minha vida foi a de advogado. Então, a única coisa eficaz que se pode fazer para prevenir a criminalidade é escola de primeiro grau em período integral para as crianças. Nós precisamos tirar da rua, nós precisamos tirar das garras do tráfico, da criminalidade, os adolescentes e instalá-los na rede pública de ensino com período integral. Entra de manhã, tem atividade pedagógica, é nutrido na hora do almoço, tem atividade desportiva e tem de quebra uma formação técnico-profissional, como é o caso do SESI, que o Paulo Scaff criou, nosso candidato a governador, Paulo Scaff, criou este modelo de escola de primeiro grau em período integral no SESI, e que funciona muito bem. E nós precisamos, obviamente, para fazer isso, remunerar melhor os professores. Os professores do Estado de São Paulo, a quem está atribuída a tarefa de formar as futuras gerações de brasileiros, ganham pessimamente e até apanham na escola. Não são raros os casos em que os professores são agredidos na sala de aula. Então nós precisamos reformular esta política. Tirando as crianças da rua, nós vamos evitar que novos marginais pratiquem violência. Este é um projeto a longo prazo. No
curto prazo, o Paulo Scaff, que é o nosso candidato a governador, pretende transformar toda a rede pública de ensino de primeiro grau em escola de período integral. No primeiro ano, 2015, Paulo Scaff eleito. 2015, todo aluno matriculado no primeiro ano do primeiro grau vai ter escola em período integral. 2016, todo aluno do primeiro e já do segundo ano, já foi promovido, todo aluno vai ter escola em período integral. No 2017, os alunos do primeiro, do segundo e do terceiro. 2018, do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto. E assim, progressivamente, nós vamos transformar a rede pública de ensino de primeiro grau em escola de tempo integral. Esta é a forma de combater a violência e esta é a forma eficaz de se tratar a segurança pública como um país civilizado. O senhor foi deputado federal, é um homem de muita experiência e trabalha num ramo do direito, trabalhou num ramo do direito, digamos assim, dos mais difíceis, porque vai buscar o cerne, a alma do cidadão, num momento em que ele perde a sensibilidade, em que ele comete um crime, em que efetivamente aquele estado de espírito do cidadão não é normal. Agora, pela sua experiência, qual seria a grande reivindicação do povo paulista? O que é que o senhor acha assim? Bom, eu fui deputado, 48 anos advoguei, tenho uma vida doada à sociedade paulista e paulistana. Então eu olho, faço assim, olho para o quadro e qual é a grande deficiência, qual é a grande lacuna? Quando o senhor olha para a sociedade, o que é que precisa ser feito primeiro? Qual é o primordial? Qual é o essencial na sua ótica, na sua visão, que a nossa sociedade paulista e paulistana precisam? Essa resposta poderia ser dada sob duplo enfoque. Se nós fôssemos responder para uma necessidade do povo a curto prazo, a resposta seria uma. Se nós fôssemos responder pensando nas futuras gerações, a resposta seria outra. Portanto, eu vou tentar fazer uma simbiose, juntar essas duas coisas. É claro que as necessidades mais gritantes da sociedade paulista hoje são, nesta ordem, saúde pública, segurança pública, educação e infraestrutura de saneamento básico. São estas as necessidades primordiais da nossa população. Eu já falei um pouco da escola em período integral, que é um dos grandes projetos da nossa chapa, não é? Falei um pouquinho de segurança pública, que pressupõe a modernização e atualização das nossas polícias e também, a longo prazo, o acolhimento das crianças em período integral. Vamos falar um pouco de saúde pública. A saúde pública no interior do estado de São Paulo, para aqueles que não têm plano de saúde, para aqueles que não têm seguro-saúde, para os pobres, para os necessitados, a saúde está nas mãos das santas casas de misericórdia do interior. Estes cidadãos que administram as santas casas são abnegados cidadãos que trabalham em favor do seu semelhante com dedicação, com empenho e com solidariedade. O governo do estado de São Paulo não tem incentivado e não tem contribuído com as santas casas. Ele está partindo do pressuposto de que o SUS do governo federal resolve o problema, mas não resolve, porque nós vemos filas enormes de necessitados que precisam de consulta médica e que amanhecem nas filas do SUS. São Carlos talvez seja um pouco diferente, porque nós temos aqui os hospitais universitários que cobrem, de uma certa maneira, essa deficiência. Ainda está, o Hospital Escola é um pronto atendimento e o Hospital Escola ainda não foi instalado. Passou para a Universidade Federal, está para aquela empresa brasileira